Abra comigo, a gente começa uma nova série hoje. Tá joia? Você sabe, você quer receber o guia da pregação, que é um documento que ajuda você a acompanhar o fluxo do sermão? Levante sua mão bem alto aí, até que alguém da recepção entregue para você, tá joia? Então fique com sua mão levantada, para que o pessoal possa identificar e você receber o guia da pregação. Fique com a sua mão alta, tá bom? Aí até alguém te entregar, tá joia? Gente, nós começamos uma nova série hoje, nessa carta. A carta que Paulo escreveu a esse jovem líder do primeiro século chamado Tito. O tema dessa série é Uma Vida em Ordem. E a gente tem um vídeo que ajuda a gente na introdução dessa série. Você sabe como é que é a mídia da igreja, né? Eu tenho fé que vai funcionar, tá joia? Então presta atenção no vídeo aí e depois a gente segue. Amém. Uma vida em ordem. Tá joia? Abra comigo sua Bíblia. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Tá joia? Verso 1 ao verso 4. O título desse sermão é Verdade que leva à piedade. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Certa vez alguém já disse que o Evangelho poderia ser definido como Jesus vindo para consertar a nossa bagunça. E eu gosto de pensar assim. Se tem uma realidade que todos nós enfrentamos na nossa vida é a desordem. Não é mesmo? Mês passado, mês de maio, na verdade, eu e a minha esposa, nós vínhamos de uma sequência de compromissos e atividades que atropelou a nossa vida. Eu engatei algumas viagens e compromissos, e quando finalmente a gente conseguiu, na segunda-feira, que é o dia de folga, sentar para parar um pouco, quando nós acordamos, a cena que a gente viu foi o seguinte: uma pilha de louça para lavar, muitas roupas para dobrar e guardar, boletos em cima da mesa, e a sensação que nós tivemos foi de cansaço. Você já teve essa experiência? Você tirou o dia para descansar, mas há tanta coisa desorganizada que você sente mais cansaço ainda só de pensar que você precisa de esforço para botar as coisas em ordem. Então nós havíamos acordado antes das crianças, fizemos um bom café bajo, porque a gente não toma mais 3 corações, tá bom? Só bajo agora.
empurramos as coisas em cima da mesa para abrir caminho, sentamos e tivemos um período para abrir o coração um para o outro. Nós oramos juntos, colocamos nosso cansaço e nossos medos diante do Senhor. E depois de orarmos, eu olhei nos olhos da minha esposa e eu sabia o que ela estava sentindo, porque eu também estava sentindo. A nossa vida parece a nossa casa. Parece que tudo virou uma bagunça. A questão não era apenas louça, boletos ou roupas. O cansaço era sentir que a própria vida havia se desordenado. Então nós oramos juntos e fizemos algumas novas resoluções para colocar a vida em ordem. De alguma maneira nós sabemos de que colocar a vida em ordem é uma coisa muito mais profunda do que apenas ter uma planilha de organização. Porque no fundo a desordem não está lá fora apenas, está dentro do nosso próprio coração, da nossa alma que insiste em buscar coisas, em se apegar a coisas, em confiar em coisas que não nos dão a vida que estamos buscando. Nós sabemos que a ordem é uma coisa necessária. Nós temos planilhas para controlar e organizar as nossas finanças. Nós temos agenda para poder controlar e organizar os nossos compromissos. Nós contratamos nutricionistas e personal trainer para poder organizar a nossa saúde. Mas a grande pergunta que fica, e a pergunta que eu e a minha esposa nos fizemos depois de orarmos e colocarmos o nosso coração diante de Deus, diante da nossa alma desordenada e da nossa casa desordenada, foi olhar um para o outro e se perguntar, tá bom, mas por onde a gente começa? Qual é o primeiro passo para que de fato a nossa vida seja colocada no lugar? Você tem esse sentimento nessa manhã? É mês de agosto, é o segundo tempo do ano de 2025. Agora vai passar muito rápido, você sabe? Eu especialmente só estou pensando no Réveillon. E é nesse contexto que Paulo se volta para Tito e tem que escrever essa carta. Tito foi um jovem. Os teólogos acreditam que Tito era um jovem por causa de outros textos, mas porque Paulo falou a ele de maneira carinhosa, chamando ele de meu filho. E possivelmente Tito era mais novo do que Paulo. O que acontece é que o apóstolo Paulo havia sido resgatado da desordem da sua própria vida, apesar de que ele era uma pessoa decente, religiosa e instruída, mas Paulo percebe que a desordem da vida humana não tem a ver com moralidade, mas tem a ver com um coração rebelde contra Deus. Uma pessoa muito bem disciplinada e organizada, que está conquistando coisas na vida, pode conquistar o mundo, mas perder a sua alma. Porque a verdadeira vida se encontra em Jesus como seu Salvador. Ele havia sido resgatado da desordem do seu próprio coração. Isso foi tão impactante para Paulo, que fez com que ele não ficasse no seu conformismo. Essa mensagem de que Jesus era o Messias que veio resgatar um povo redimido para si e pôr o mundo caótico em ordem, foi tão impactante que fez dele uma convicção de que ele deveria anunciar essa mensagem para outras pessoas, porque Deus queria alcançar outras pessoas que estavam sofrendo com a desordem de suas vidas também. Ele faz uma primeira viagem missionária. Paulo estava na cidade de Antioquia e ele vai para algumas cidades gregas a fim de pregar o Evangelho. Numa dessas oportunidades ele é preso numa prisão domiciliar. De lá ele escreve algumas das cartas, como Efésios e Filipenses, que temos na Bíblia. Mas então ele é solto. E ao contrário de muitos de nós que, mesmo segundo Jesus, experimentam sofrimento, problemas e desafios, tendem a desanimar, parece que isso abastece ainda mais a alma de Paulo. Quanto mais sofria, mais ele servia a Deus. Quanto mais desafios encontrava, mais convicção de que Deus está acima de tudo e de todos. Paulo, então, investe numa segunda viagem missionária. E os teólogos dizem que é nessa oportunidade que ele passa por essa ilha chamada Creta, ao sul da Grécia. Nós não sabemos como foram as circunstâncias em que Paulo pregou o evangelho ali, nem como uma igreja surgiu ali.
Mas acontece de que Tito era o seu companheiro de viagem, e Paulo passou pela ilha de Creta, pregou o evangelho nessa cidade, e seguiu rumo para continuar pregando o evangelho, mas o que acontece é que Paulo deixa Tito nessa ilha chamada Creta. E de maneira muito interessante, o verso 5 dessa carta nos diz qual foi o objetivo de Paulo. Foi por esta razão que deixei você em Creta, para que pusessem em ordem as coisas restantes que precisavam ser acabadas. Na mente de Paulo, quando um povo recebe a mensagem de Jesus e é justificado, aceito diante de Deus e tem todos os seus pecados perdoados, esse é apenas o início da obra de Deus na vida de alguém. Ainda há muitas coisas a serem colocadas em ordem na vida de pessoas. Na mente de Paulo, toda pessoa que abraçou Jesus como seu Salvador precisa se responsabilizar, precisa de uma comunidade fiel e saudável, precisa de outras pessoas para continuar e pôr em ordem as suas vidas, para que as suas vidas sejam aquilo que Deus destinou para elas, para que elas encontrem na glória de Deus a fonte da vida e vivendo a vida prometida por Jesus, possam glorificar a Deus com tudo o que tem. O ponto é que a obra de Deus é uma obra inacabada do lado de cá da eternidade. Ainda muito trabalho na minha e na sua vida. Ainda muito trabalho na nossa igreja local. A sua vida, a minha, a vida dessa igreja ainda é inacabada. E é por isso que ela precisa ser colocada em ordem. De maneira interessante, a ilha de Creta não era uma boa cidade para se morar, não. O próprio texto diz, no capítulo 1, no verso 12, que Tito tinha um desafio muito grande, porque o povo daquela cidade era um povo complicado. Diferente da ilha de Florianópolis, que o povo é tudo tranquilo. Quando eu olho para essa declaração de Paulo, de como era o tipo de pessoa que vivia em Creta, eu penso mais em Balneário Camboriú do que Floripa. Vamos botar na conta deles lá, eles que se lasquem. Olha o que diz o verso 12. Foi um dos cretenses, ele está citando Epimênides, que é um filósofo grego que era de Creta, e que o próprio Epimênides disse acerca dos seus conterrâneos. Qual era a mentalidade dos cretenses? Os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Imagina casar com um povo assim? Imagina seu filho se enroscar com um cretense. Imagina você fazer negócios, se associar na empresa com um cretense. Imagina você, por uma oportunidade de trabalho, se muda para Creta. É um desafio grande, não é, gente? Mas ainda assim, a boa notícia, o Evangelho é a notícia de que Deus salva pecadores, não por seus méritos, mas por causa da sua fé em Jesus Cristo, por causa da sua imensa graça. Amém, gente? E manezinhos da ilha, gente que mora em Floripa, gente que mora em Balneário Camboriú, ou gente que mora em Creta, são alcançados por amor de um grande Salvador. Amém, gente? Tito tinha esse desafio como eu e você temos, de pôr em ordem a nossa vida, de continuar essa obra, nos cooperarmos com o Senhor, para que a nossa vida seja aquilo que Ele destinou para nós. É nesse contexto que Paulo, por isso que o tema da nossa série é uma vida em ordem. Porque nós somos sinceros aqui na Nova Cidade, nós confessamos que tem muitas coisas que a gente precisa ajustar. E nós estamos desejosos de ver isso em nós e os nossos irmãos da fé, e na sua vida, você que nos visita também. Visita também. Do verso 1 ao verso 4 é a saudação de Paulo. É uma típica saudação do apóstolo Paulo. Paulo se junta com as estruturas das epístolas, das cartas do primeiro século, em que ele fala quem é o remetente, ele fala quem ele é, ele também fala qual é o objetivo da sua carta, e ele também fala quais são os seus destinatários. Mas de maneira muito interessante, ao contrário das epístolas comuns do primeiro século, Paulo faz mais do que isso. Como um grande mestre, com uma mente afiada, já na saudação, Paulo vai revelar
de maneira muito interessante, qual é a obra de Deus na vida daqueles que Ele está chamando. O que de fato Deus está fazendo e como Ele vai colocar as coisas em ordem na nossa vida. E essa é a ideia central desse sermão. O Evangelho da graça põe em ordem as nossas vidas, uma vez que Ele transforma as realidades mais profundas dos nossos corações. É óbvio que eu e você precisamos de uma agenda organizada. É óbvio que eu e você precisamos de orçamento na nossa casa. É óbvio que eu e você precisamos considerar as nossas amizades. É óbvio que eu e você precisamos de disciplina. Mas isso por si só não vai resolver. A maneira como Deus põe em ordem a nossa vida é transformando o nosso coração de dentro para fora. É primeiro acalmando o caos da nossa alma, nos dando uma nova identidade, uma nova esperança, novas convicções, arrumando as nossas afeições, porque eu e você não vamos conseguir lidar com o caos e a desordem lá fora e ao redor de nós, se primeiro não apaziguarmos o nosso próprio coração. Você me ouviu? É isso que Ele está fazendo. O que é uma vida em ordem? A gente pode dividir essa saudação em 3 partes, em 3 maneiras de vermos uma vida ordenada. Primeiro, uma vida em ordem começa com o chamado divino. Segundo, uma vida em ordem é moldada pela verdade divina. E terceiro, uma vida em ordem é sustentada pela esperança divina. É o chamado de Deus, a verdade de Deus e as esperanças de Deus que começam a organizar a gente de dentro para fora, para que a gente possa lidar melhor com o caos, para a glória dele. Você está comigo? Então volta os olhos comigo aí, se você precisa disso, eu preciso. Mês de agosto, eu estou bem cansado, estou há algumas semanas de tirar férias, estou precisando de verdade, mas preciso ouvir esse sermão também. Enquanto estava escrevendo, orando, pedindo para que Deus me ajudasse. Eu espero poder te ajudar um pouquinho, porque amanhã é segunda-feira e o caos está aí, tá joia? Espero que Deus te ajude. Volta os olhos comigo, uma vida em ordem, então, começa com o chamado divino. Olha como Paulo começa. Ele anuncia o seu nome, é ele que está escrevendo a carta, ele começa, Paulo, sou eu que estou escrevendo. Lembra, ele deixou o seu jovem aprendiz nessa cidade desafiadora, deixou ele lá. Ele tem esse grande desafio, Tito, então ele escreve. Os teólogos não sabem dizer aonde que Paulo estava quando escreveu essa carta, mas ele escreve para Tito. Ele anuncia o seu nome e ele então coloca 2 qualificações para se referir a ele mesmo. Ele chama a si mesmo de servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Contudo, para um leitor despercebido, isso pode parecer uma mera formalidade, mas não é. De maneira muito interessante, Paulo já na largada, quando vai falar de si mesmo, quando Paulo está pensando em 2 qualificações para definir quem ele é, para falar sobre ele, aquilo que é mais importante para ele. Na mente do apóstolo Paulo, quando ele fosse dizer aquilo que pudesse identificá-lo, Paulo usa essas 2 expressões, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. O que Paulo está falando sobre identidade. Paulo está falando para ele qual é a maneira como ele se vê. Qual é o propósito da sua vida, pelo qual ele foi enviado neste mundo. Paulo está dizendo quais são os elementos mais centrais na sua vida, que se tudo ele perdesse ao redor, ainda daria a ele um senso de pertencimento e um senso de objetivo nessa vida e nessa existência. De maneira interessante, talvez você não saiba, mas é bom lembrar, e talvez você já saiba, Paulo não era qualquer pessoa, não era uma pessoa fracassada, não era uma pessoa que não teve oportunidades. Paulo havia sido o melhor do seu tempo, a pessoa mais instruída, mais bem formada, que tinha tido o melhor status do mundo de onde ele veio, o mundo judaico. Ele havia se tornado membro do principal órgão do judaísmo do primeiro século, do segundo templo. Paulo era um homem formado em 3 mundos, judeu de descendência, mas formado nas melhores academias da filosofia grega e entendido da política romana.
Paulo era o melhor candidato a ser o principal do seu tempo. Ele havia conquistado destaque, fama, havia chegado finalmente onde o seu coração sempre almejou reconhecimento moral e religioso e filosófico. Havia encontrado um cargo que sustentava a sua vida e dava prestígio a ele. Porém, por causa de Jesus Cristo, Paulo percebeu que tudo isso apenas era fruto do seu coração soberbo. E que estava gerando nele uma vida autodestrutiva e caótica. E quando ele olha para todo esse reconhecimento e fama, Paulo julga diante do conhecimento de Jesus Cristo, seu Senhor, todas essas coisas não apenas como coisas vazias, ele olha como coisas nojentas. Na carta aos Filipenses ele vai dizer que essas coisas são como esterco, são coisas repulsivas. Porque qualquer coisa que uma pessoa possa conquistar, que vai dar a ela soberba, arrogância e centrar a vida em si mesmo, no fim, é a causa da desordem e da destruição de si mesmo e dos outros. E por isso, quando Paulo vai falar sobre si mesmo, ele usa duas qualificações que não tem nada a ver com ele, mas tudo a ver com Deus. Eu sou um servo de Deus e um apóstolo de Jesus Cristo. A pergunta volta para mim e para você. Como você se define quando você tem que falar de você mesmo? Quando você precisa explicar quem você é? Quais são as qualidades que você quer que as pessoas te vejam? Qual é a missão pelo qual você acredita que a sua vida terá um impacto nesse mundo? Paulo resume a sua identidade, entendendo que esse foi o chamado de Deus para ele. A quem ele pertence e qual é o seu propósito. Primeiro, a quem ele pertence. Ele chama ele mesmo de servo de Deus. Se você perguntasse para Paulo, quem é você? Se apresente, ele diria, eu sou um servo de Deus. De maneira interessante, a palavra servo é uma palavra cara e muito difícil para os nossos ouvidos sensíveis pós-modernos. A palavra é literalmente escravo. Escravo. Paulo, obviamente, não está fomentando a instituição perversa da escravidão do primeiro século, mas ele está usando um ponto de contato da sua cultura, do seu tempo, porque era comum para as pessoas verem escravos. E os teólogos dizem que Paulo está pensando especificamente no mercado de escravos romanos, onde que povos que haviam sido alcançados... Eu estou bem cansado. Povos que haviam sido dominados pelo Império Romano eram tirados das suas cidades, dos seus lares, levados até a capital em gaiolas e apresentados na ágora, na praça, para serem comercializados. Então, comerciantes passavam pela praça e pagavam um preço para ter aquele escravo para si agora. E isso era chamado de redenção, de resgate. E o escravo, então, agora poderia ser redimido por um bom senhor, ou poderia ser redimido por um mau senhor. E a mensagem do Evangelho é a mensagem de redenção, de resgate. O que a Bíblia diz é que nós éramos escravos dos nossos próprios apetites e paixões perversas, éramos dominados por esse senhor mau, chamado nosso coração corrupto. De que nós éramos escravos de um mundo, de um sistema que nos oprimia, nos moldava e nos machucava, e muitos de nós sem sabermos. E éramos escravos de Satanás, do diabo, aquele que está por detrás de toda a maldade e injustiça neste mundo. Nós éramos escravos, oprimidos, a nossa vida estava destinada à destruição, e Paulo acreditava que a sua vida estava destinada à destruição. Mas ao contrário do mercado de escravos romanos, Paulo acreditou e percebeu que o Deus do céu olhou para ele nessa condição deprimente, lhe amou, e o preço que o próprio Deus pagou para ter Paulo para si mesmo, foi que o seu próprio filho, Jesus, havia dado o seu sangue, a sua vida na cruz do Calvário. Esse foi o preço pago para redimir escravos
para se tornarem agora servos de Deus, um Senhor cheio de amor e lealdade. Glória a Deus por isso. Essa mensagem foi tão impactante para Paulo, que Paulo não havia problema nenhum de se ver agora não como escravo, servo do mundo, mas como escravo e servo de Deus. Porque ele sabia que a obra do Evangelho é uma mudança de lealdade. Se tornar um discípulo de Jesus, membro de uma igreja local, não é meramente mudar hábitos e comportamentos, é uma mudança de lealdade do coração. Significa que antes o meu compromisso era comigo mesmo, com os meus prazeres e com este mundo, mas agora o meu compromisso é com aquele que me amou e pagou o alto preço para me ter. Eu sou um servo de Deus. É assim que Paulo se enxerga. De maneira interessante, Paulo também está se associando à longa linhagem de servos de Deus do Antigo Testamento. Era assim que Moisés, Elias, Davi enxergavam a si mesmos como servos de Deus. E olha só como é interessante, Paulo não apenas se enxergava assim, era assim que ele queria que os outros lhe enxergassem. Deixa eu te fazer uma pergunta. A quem você pertence? Qual é aquele que tem a sua lealdade última? Como você gosta de se enxergar e como você está trabalhando para que as pessoas enxerguem você? É ali que está moldada a sua identidade. Eu sei, nós vivemos num tempo de autenticidade. Vivemos num tempo em que as pessoas elevaram a liberdade como um valor absoluto acima dos outros. E falar sobre ser escravo de outra pessoa gera alergia e coceira em ouvidos de pessoas pós-modernas. Mas de maneira interessante, a revelação da Bíblia é que no fundo, todos nós somos servos de alguém. Todos nós estamos depositando a nossa lealdade para alguém. Talvez você está aqui, você é uma pessoa decente. Você pensa acerca de si mesmo como uma pessoa sem muitas ambições, mas no fundo, você se tornou servo dos seus próprios filhos. Alguns de nós não conseguem enxergar a vida fora da paternidade ou maternidade, porque os nossos filhos se tornaram o centro da nossa vida. E eu quero que você saiba que antes de você ser pai e mãe, você precisa reconhecer, se você é um discípulo de Jesus, que você é servo de Deus. Uma serva de Deus. Os seus filhos não vão redimir você. Os seus filhos não vão resgatar você da ruína. Muito pelo contrário, eles podem ser a causa da sua ruína, se você não estiver com a sua identidade bem firmada em Cristo Jesus. Você me ouviu? Essa semana nós estávamos almoçando juntos em família e brincando lá em casa. Então eu virei para minha filha Helena e fiz uma pergunta difícil para ela. Falei, filha, você ama o papai? E a minha filha esperta, danada que sou ela, chegou e falou assim, é claro que eu te amo, papai, mas eu amo Jesus mais. A minha esposa estava na geladeira, ouviu e pegou a oportunidade e disse, minha filha, se essa é a verdade do seu coração, saiba que o único jeito de você amar sua família devidamente é se você amar Jesus antes de qualquer coisa. Segue esse seu caminho. Não estás longe da verdade. Eu e você precisamos aprender isso. Aprender a nos enxergarmos assim. Nós pertencemos a Deus em primeira e em última instância. Porque quando pertencemos a Ele, então todas as outras coisas vão para o lugar devidamente. Alguns de nós estamos aqui, pertencemos ao trabalho, somos escravos e servos do trabalho. A nossa lealdade está no trabalho, no reconhecimento que vem dele, da glória que vem dele, do sustento que vem dele. E por isso estamos mais comprometidos com ele do que com qualquer outra coisa. Hoje nós estamos comprometidos apenas com o nosso conforto, é o prazer. E podemos dizer, somos servos do prazer. Queira confessamos ou não. Você entende que qualquer outra coisa que servir de Senhor na nossa vida, qualquer outra coisa que nós depositarmos a nossa lealdade de servidão,
não terá o poder de nos libertar, pelo contrário, apenas vai nos aprisionar nas suas garras. Por isso, você quer colocar a sua vida em ordem? Ouça o chamado de Deus que te chama, por meio de Cristo e da sua redenção, a ter Deus como o Senhor sobre a sua vida. Só Ele é um Senhor amoroso, poderoso e soberano para nos libertar daquilo que verdadeiramente nos escraviza. Entregue sua vida a Ele. Mas em segundo lugar, Paulo não apenas diz a quem ele pertence, ele também diz qual é o seu objetivo, sua missão, o seu propósito último. Ele chama a si mesmo de apóstolo de Jesus Cristo. É verdade que a palavra apóstolo tem duas conotações dentro da Escritura, e você precisa saber disso. A primeira conotação significa literalmente alguém que foi comissionado por Jesus para trazer novas revelações. Alguém que viveu com Jesus em carne, que presenciou os principais eventos de Cristo, seus ensinos, sua morte, ressurreição, e puderam testificar e escrever uns livros inspirados por nós. Paulo enxergava a si mesmo como o último membro do colégio apostólico. E nesse sentido nós não temos mais apóstolos. É verdade que tem alguns patifes por aí que se acham apóstolos no mesmo grau que Paulo e os demais, como Tiago, João e Pedro. Mas isso é uma perversão do ofício ensinado na Escritura. Nós não precisamos de apóstolos. Temos a revelação de Deus registrada pelos apóstolos, que é suficiente para nós, as Escrituras Sagradas, que é muito melhor do que qualquer homem translocado que acha que tem revelação de Deus. Amém, gente? Amém. Temos a Bíblia, temos a palavra do Senhor, temos o quadro perfeito da Escritura que nos pinta quem é Jesus, o que Ele fez e o que Ele nos ordena viver agora. Nesse sentido, não temos apóstolos. E se você vem de uma igreja de homens e mulheres que se chamam apóstolos, saia correndo de lá right now, em hebraico agora mesmo. Tá bom? Saia de lá. São homens perversos que querem usar do microfone e do seu privilégio de estar diante de uma multidão para manipular pessoas para os seus caprichos. Saia de uma igreja. Se você conhece alguém em uma igreja com um apóstolo, tenha coragem, olhe bem nos olhos dela e fala assim, ó, eu recebi uma revelação de Deus para você aqui agora. Ela vai entender se você falar isso para ela. Saia correndo dessa igreja. Porque o que é uma igreja local? Se não pecadores redimidos, que estão amando e adorando um único que merece, o Salvador das nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo. Nenhum homem, nenhuma pessoa, ninguém pode sobrepujar o lugar de Cristo. Se isso acontecer, aquilo não é mais uma igreja, aquilo é uma sinagoga de Satanás, que promove a adoração humana em detrimento da adoração a Jesus Cristo. Saia correndo. E ajude outros a sair correndo também. Mas há um segundo conotação. A palavra apóstolo significa literalmente enviado. E era muito utilizada no mundo romano para se referir aos mensageiros de Roma, do imperador, do sistema jurídico romano. E os apóstolos também se utilizaram dessa expressão para dizer que todo discípulo de Jesus, todo aquele agora que entendeu a mensagem de Cristo agora, é enviado ao mundo com uma missão. Não para viver para a sua glória, não para fazer o seu nome grande, mas para fazer o nome de Cristo Jesus glorioso, grande e conhecido por onde quer que vá. E é nesse sentido que a gente pode tomar a palavra apóstolo como o propósito da vida de Paulo. Paulo entendeu que a razão do porquê ele vivia, o motivo pelo qual ele acordava na segunda-feira, o que motivava ele a fazer as coisas que ele tinha que fazer, não era fazer o seu nome grande. Não era fazer o seu nome conhecido, não era nem mesmo desfrutar de caprichos seus, mas era ter uma vida que pudesse fazer com que mais pessoas vissem que o jeito que ele vivia, o jeito que ele falava, as coisas que ele repudiava e as coisas que ele desejava, tinha a ver com a glória do seu Salvador. Paulo entendia que o propósito da sua existência era ser um representante de Jesus, o Messias, o Cristo, aquele que veio, que morreu e ressuscitou, está trazendo um novo mundo de ordem para a glória de Deus e toda a eternidade, e que ele fazia parte dessa história.
O que Paulo está dizendo é que ele entendeu que o chamado divino, que começa a consertar a nossa vida, é uma mudança de uma vida centrada em si mesma e uma vida centrada em Deus. Ele não pertencia mais a ele mesmo. Ele não vivia mais para si mesmo. Ele era um servo de Deus e um enviado de Jesus Cristo. E a sua vida agora tinha uma outra referência. Não era egocentrada, era teocentrada. Paulo percebeu que não era o mundo que deveria girar em torno dele, mas que a vida dele deveria girar em torno de Deus e seus planos. E então as coisas iriam para o lugar. Amém? Eu ilustro para você. Pense nos planetas. Pense nos planetas. Os planetas foram criados e colocados lá para orbitarem em volta de uma grande estrela, o Sol. E quando os planetas estão girando em torno do Sol, na órbita que foi destinada a eles, eles estão recebendo dessa grande estrela luz, força e vitalidade, para que eles possam então fazer com que a sua própria existência seja gloriosa. Agora pare e pense, se um planeta decidir, numa suposta intenção de autonomia e liberdade, sair da órbita, se desalinhar e querer que o universo gire em torno de si, o que vai acontecer? Caos, escuridão e solidão. Da mesma maneira que os planetas foram feitos para girar em torno do Sol, eu e você, a minha, a sua vida, fomos feitos e criados para girar em torno de Deus e receber dele a glória, a luz e a vitalidade. E a nossa vida só vai funcionar se estivermos alinhados com ele. Amém? Por isso, o chamado de Deus é para que eu e você abandonemos essa mentalidade de que se Deus existe, Ele serve para os nossos caprichos. Essa é uma mentalidade perversa. Se existe um sol no universo espiritual chamado a bendita pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador, a nossa vida só será ordenada se nos alinharmos a Ele e Sua vontade. Deixa eu te perguntar, você já ouviu o chamado divino? Você se percebe como um servo, uma serva de Deus e uma apóstola, um apóstolo de Jesus Cristo? Isso é profundo e uma convicção perene no seu coração? Se você pudesse falar de você mesmo, é assim que você se qualificaria? Há duas maneiras de percebermos se isso é uma verdade para nós ou não. A maneira em como nós lidamos com o sucesso e a maneira como nós lidamos com o fracasso. A maneira como lidamos com esses dois extremos que enfrentamos no mundo caótico dirá para nós onde está a nossa identidade, qual chamado estamos ouvindo. Quando as coisas dão certo, a quem você congratula? Quando as coisas estão bem e você vê frutos e resultados, a quem você gloria? A você mesmo, a sua inteligência, sua capacidade, as suas oportunidades, ou ao Deus que está sustentando a sua vida e sua história? E que pela sua imensa misericórdia permitiu você ver alguns frutos nessa existência. Ainda sobre sucesso, quando você tem resultados, quando você tem sucesso e outras pessoas acreditam ao sucesso, não a você, mas a outros, você se sente abalado e injustiçado? Porque no fundo o seu ego é ofendido porque você acredita que se não fosse você, nada daria certo. Uma pessoa cuja identidade está em Deus, não vê problema nenhum que outras pessoas ganhem a glória. Porque no fundo ele sabe que se algum resultado há, é pela pura misericórdia do Senhor. Importa que o nome do Senhor cresça e seja glorificado e não o nosso. Isso é alguém que está com uma identidade ancorada na centralidade de Cristo. Ela lida bem com o sucesso. Como nós lidamos com o fracasso. E quando Deus não dá aquilo que você se esforçou para ter, como respondemos? Sentimos injustiçados, contrariados, sentimos maus e humilhados, porque no fundo a gente não fica tão mal
com o fato de que a gente não vê resultado, ficamos mal que a nossa imagem de um possível fracassado será visto por todos? Uma pessoa centrada em Deus sabe que inclusive os fracassos estão contribuindo para um resultado e um fruto eterno e não terreno. De que Deus faz os seus filhos, os seus servos e os seus enviados experimentarem sofrimento, tristeza, ruína e fracasso e perdas nessa vida, porque essas coisas gerarão para nós um eterno peso de glória que de outra maneira não teria. É assim que uma pessoa que ouviu o chamado divino enxerga a sua vida. É assim que devemos enxergar. Você sabe, eu também sei, e essa igreja existe para não mentir para nós, de que nessa caminhada com Jesus, o próprio Jesus vai nos colocar no olho da tempestade. Você sabe disso? O próprio Jesus vai fazer ruínas na nossa vida, para gerar convicções identitárias dentro de nós, de que nós pertencemos a Ele, e a nossa vida só tem sentido quando está alinhada aos objetivos dEle. Amém? Ouça o chamado de Deus, que nos chama a colocar a nossa vida em ordem quando coloca a nossa identidade em ordem. Amém, gente? Mas uma segunda, não apenas uma vida em ordem, também é uma vida moldada pela verdade de Deus. Olha como termina o verso 1. Paulo acreditava que a sua vida, ser um servo, um apóstolo, tinha um objetivo. O objetivo era promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Pare e pense nessas frases. Paulo sabia que a obra de Deus era uma obra progressiva. De que quando Deus salvava alguém, concedia a ele arrependimento, fé, essa pessoa ainda precisava continuar essa jornada de moldar a sua mente, moldar as suas afeições, moldar os seus valores, suas atitudes, seus hábitos, compatíveis com a verdade revelada. E Paulo tinha essa expectativa e esperança de que Deus não apenas lhe amou, mas amou pessoas de todo o mundo. E que o seu objetivo era que enquanto ele falasse, enquanto ele isse para cidades inóspitas, enquanto ele se encontrasse com pessoas na rua, nos rios, nas sinagogas, nas praças, ele encontraria pessoas que Deus já havia determinado que elas seriam dele. E essa é uma esperança para Paulo. E Paulo sabia e tinha essa certeza de que aqueles a quem Deus amou, Deus também iria santificá-los para levá-los para a glória eterna. De que a salvação pertence a Deus, e de que a obra é dele do início ao fim, e de que ninguém poderá arrebatar das mãos de Jesus as ovelhas que pertencem a Ele. E essa é um encorajamento e um consolo profundo para nós que somos ovelhas de Jesus. E é nesse sentido que Paulo então percebe duas coisas, que a vida dele serviria para promover, a palavra promover poderia ser despertar, acordar. Duas coisas, a fé daqueles que pertencem a Deus e o pleno conhecimento da verdade. Paulo percebe que a caminhada com Jesus, ser um discípulo, ser alguém que vive para a glória de Deus, significa crescer numa confiança, numa fidelidade a Deus, mas crescer no conhecimento da verdade, para que os requisitos de mentalidades tortas, de desejos desordenados e atitudes que não são compatíveis com o caráter de Deus pudessem ser moldados. E é isso. Eu e você tivemos o nosso coração regenerado para o Senhor. Nós recebemos fé para confiar nele, mas agora essa obra continua. É preciso que a nossa vida continue sendo moldada pela verdade. É preciso que a gente continue crescendo no pleno conhecimento do nosso Salvador. É preciso que eu e você avancemos e deixemos a imaturidade para a maturidade na fé e no conhecimento de Jesus Cristo. Pare e pense, você lembra do dia da sua conversão? Você lembra dos dias em que você estava indo até Cristo? O quanto você era apaixonado por Ele? O quantas declarações ousadas você fazia por Ele? Mas o tempo passou e o que aconteceu? A gente foi se acostumando, não é mesmo? Qual foi a última vez que você sentiu que a sua alma estava vibrando para conhecer mais Jesus?
para ler a Bíblia a fim de encontrá-lo. Para que a sua mente não apenas ficasse recheada das novas técnicas de venda e de comércio, ou de marketing, de novas estratégias do novo mercado para ajudar você a bater suas metas, mas a sua mente estava afiada para se encher do conhecimento de Cristo Jesus, para você ter uma imagem mais vívida dele no seu coração. Eu e você precisamos continuar sendo moldados pela verdade, sim ou não, gente? A sua vida e a minha, e eu tenho consciência disso. Eu, como pastor, leio a Bíblia regularmente, mas por vezes é apenas de uma maneira fria para praticar a minha profissão. Todos nós temos necessidade de continuarmos sendo moldados pela verdade. E é interessante porque, novamente, nós vivemos num tempo em que as pessoas buscam autonomia, liberdade. Satanás foi muito audacioso e muito ardiloso em fazer com que as nossas cidades fossem um ritmo em que a gente passou a acreditar que a gente não tem tempo para parar e estar com Deus na sua palavra. Nos convencemos de que parar é perca de tempo. E é fácil se acostumar a viver uma vida longe de continuar crescendo na fé e no pleno conhecimento da verdade. Sim ou não, gente? Paulo sabia que essas duas coisas, uma confiança e uma fidelidade a Deus, e promover o pleno conhecimento da verdade, que as pessoas continuassem crescendo em descobrir qual é a vontade de Deus revelada para as suas vidas, produziria isso aqui, que conduz segundo a piedade. Paulo sabia que o que Deus está interessado é como você vive de segunda a sábado, como você cria os seus filhos, como você administra seu dinheiro, como você reage com aqueles que ofendem você, como você lida com as tensões do seu trabalho, como você lida com as tentações da sexualidade, como você trata os seus vizinhos, como você está conduzindo seu casamento. A obra de Deus não é meramente tomar decisões para se tornarem membros de uma igreja. A obra de Deus é resgatar pessoas de um mundo caótico e de um coração caótico e transformá-las para que elas possam crescer em conhecimento e fé para viver conforme a piedade, dedicadas a Deus. Qual é o problema? Eu e você não gostamos de sermos limitados e não gostamos de ser corrigidos e não gostamos de sair da nossa zona de conforto. Queremos fazer as coisas do nosso jeito, porque estamos convencidos que o nosso jeito vai fazer a vida florescer, quando no fundo não vai. É o jeito de Deus que vai fazer a nossa vida florescer e que vai glorificar o nome dEle. Vivemos numa sociedade que qualquer restrição é vista como opressão. Qualquer limite é visto como falta de autenticidade. E por isso, somos capazes de romper com Deus a sua verdade para fazer no fundo o que a gente sempre quis. E qual é o resultado disso? Caos e ruína. Eu ilustro para você. Pense que é 6 horas da tarde, a Avenida Beira-Mar. Um fluxo intenso de carros, de veículos, sim ou não? E de todos os tipos, não é mesmo? O que acontece? A sinaleira, o semáforo principal da Beira-Mar quebra. Não está funcionando. Você acha que isso vai ajudar o trânsito ou vai prejudicar o trânsito? Vai prejudicar o trânsito. Por quê? Porque cada um vai decidir agora avançar e fazer o que quer. E pensar só em si mesmo, a despeito do outro, não é mesmo? Agora, se o sinal está funcionando, apesar do fluxo, o que acontece? O trânsito flui, as coisas se organizam, acidentes são evitados, pessoas são protegidas, porque a ordem é instaurada. Você está comigo? Assim é a verdade de Deus revelada a nós, meus queridos irmãos. Ela impõe limites para nós, restrições a nós, mas a palavra de Deus é o sinal verde daquilo que nós devemos seguir, avançar. São os sinais amarelos de alertas, de desejos e pensamentos perigosos que rondam o nosso coração, e sinal vermelho de limites para dizer: não passe desse limite com suas palavras.
Você vai quebrar e depois você vai ter que resgatar. Não passe desse limite nesses planos que você está fazendo. Não queira gastar o dinheiro que você tem, o que você não tem, com férias, só para satisfazer caprichos, porque depois o caos vai vir. Decida criar os seus filhos não conforme os limites e orientações da verdade revelada na palavra, mas conforme você quer e conforme eles querem. O que vai acontecer na sua casa? Caos. Decida conduzir seu relacionamento conforme você quer e não conforme a palavra de Deus diz. E sabe o que vai acontecer? Você vai ver a pessoa ir embora da noite para o dia, virando as costas para você. Gente, precisamos, se queremos colocar a nossa vida em ordem, precisamos acreditar e nos sujeitar à verdade revelada que molda a nossa vida. Precisamos nos sujeitar. Por isso, precisamos continuar crescendo na fé e no conhecimento de Deus. Você está comigo, amém? Mas ele termina. A última verdade é que uma vida em ordem também é sustentada pela esperança divina. Olha como Paulo fala no verso 2 e o verso 3. Eu escrevo essas palavras, Tito, na esperança da vida eterna. Na esperança da vida eterna. Vida eterna dentro da Escritura e dentro da mentalidade do apóstolo Paulo é uma vida que já começou a ser iniciada, mas que ainda terá sua consumação final. De tal maneira que um crente agora enxerga a história, a sua vida, como parte de uma tensão entre duas eras. A nova vida já raiou, já começou. Deus já está implementando o seu reinado no mundo. Ele já está colocando as coisas em ordem. Mas ainda vivemos marcada pelo caos, pelo sofrimento, a injustiça e maldade dentro de nós e lá fora. E por isso vivemos nessa tensão de que já conseguimos experimentar alguma coisa, mas ainda esperamos a consumação final. Por isso que um discípulo de Cristo, quando olha o sofrimento ao seu redor, a ruína ao seu redor, quando vê a sua própria vida fazendo coisas e desejando coisas que não são compatíveis com a vontade de Deus, ele entende que ele tem algo por esperar. Esperança significa expectativa de algo que você acredita que vai acontecer. E um crente deveria olhar toda vez que estivesse se deparando com o mal, deveria lembrar da sua esperança. É isso que Paulo está fazendo. Ele olha para Tito, as suas inabilidades, o quanto ele ainda precisava amadurecer como um discípulo, como um líder. Ele olha para o grande desafio que Tito tinha em Creta. Ele ia sofrer, Tito iria sofrer ao lidar com aquele povo ruim. Mas ele está escrevendo para Tito na esperança de que o Deus que não pode mentir, prometeu que vai resgatar um povo e levar salvo para a glória eterna. E ele está dizendo, Tito, você vai precisar ter esperança. O mal vai vir atrás de você. Por vezes ele vai te derrubar. Mas quando isso acontecer, lembre-se que o Deus que não pode mentir prometeu todas essas coisas antes dos tempos eternos. Amém? E nos momentos oportunos manifestou a sua palavra mediante a pregação. Paulo está dizendo, Tito, nós temos um coração esquecido. Esperança é algo que facilmente se esvai diante do sofrimento, diante da dor, diante dos problemas. Não seja assim. Que você mantenha viva a esperança de que aquele que prometeu que iria cuidar de nós, que aquele que prometeu que nos sustentaria, aquele que prometeu que inclusive faria com coisas perversas e ruins e aquela que mais nos ofenderiam, seriam usadas nas suas mãos para dar a nós aquilo que nós sozinhos não conseguiríamos, a glória. Acredite nisso e espere por isso, ainda que os seus olhos não vejam. Só existe esperança porque os nossos olhos não conseguem ver. E é por isso que nós esperamos.
E a base da nossa esperança não são as circunstâncias, são o próprio caráter de Deus. Aquele que não pode mentir, nos prometeu. De tal maneira que quando a nossa esperança se esvai, ou é porque nós não conhecemos aquilo que Deus prometeu, ou porque desconfiamos daquele que nos prometeu. E é difícil, sim ou não? E Paulo sabia que Tito e os crentes de Creta precisavam de bons pregadores que pudessem trazer as promessas de esperança em momentos oportunos. Não é isso que o texto diz? Que era por meio da pregação fiel que a esperança do povo de Deus seria fortalecida, para que mesmo em circunstâncias adversas como perseguição, morte e dor, eles permanecessem firmes, aguardando a glória, aguardando a consumação final, aonde Deus finalmente colocaria tudo em ordem a despeito da desordem. Somos eu e você que precisamos disso. Um famoso livro chamado O Peregrino, de John Bunyan, é um tratado maravilhoso para se ler, especialmente com crianças. Cristão havia carregado um fardo pesado nas suas costas, fruto dos seus pecados e da condenação de ele sabia que a sua vida não era compatível com Deus. Mas um homem chamado evangelista conta a ele que haveria um rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores, havia prometido um reino eterno de glória, e o seu fardo poderia ser tirado de si, porque esse rei estava perdoando pecadores e recebendo na sua presença eterna aqueles que se arrependessem e crescem nas suas promessas. Numa cena emblemática, cristão deixa tudo para trás, sua família, seus filhos, gritando em alta voz, vida eterna, e ele abandona o seu próprio lar e vai rumo à cidade celeste. No meio do caminho ele encontra um amigo chamado Vacilante. Esse seu amigo, a princípio, desperta por essa mesma mensagem, tem o mesmo interesse, mas eles não perceberam, de uma hora para outra a cena muda. E aquilo que era uma estrada alegre se transforma num pântano fedido e perverso, o pântano do desânimo. Ambos estão afundando. Vacilante, que a sua fé não é firme, vira para cristão e diz, é disso que se trata esse caminho? Eu tinha outra expectativa, que se eu seguisse o caminho do rei, tudo iria bem na minha vida, nada de mal ocorreria comigo. Eis o primeiro adepto da teologia da prosperidade. Eu pensei que se eu seguisse esse Senhor, Ele me protegeria de todo mal. Ele não permitiria que nada acontecesse comigo. Vacilante com raiva e ódio, consegue sair do pântano. E ao invés de continuar a sua jornada, vira as costas para o rei. E volta e retrocede. Provando que no fundo ele nunca amou e acreditou no seu Senhor. Cristão desanimado. Diante das provações e dificuldades que logo na entrada estava enfrentando. Então recebe da parte do próprio rei um companheiro chamado auxílio adequado. Quando o auxílio adequado olha para cristão naquele pântano, diz, o que você está fazendo aí? Como você caiu nesse desânimo? Ele disse, eu estava distraído, e quando me vi, esse pântano me atolou. E então, auxílio disse, você não percebeu, mas o rei colocou pedras no meio do pântano para guiar o caminho dos viajantes. As pedras são as suas promessas, de que mesmo que você enfrente pântanos de desânimo, o rei estará lá com as suas promessas para firmar os seus passos. Amém? Essas são as verdades que eu e você precisamos ouvir vez após vez. Por quê? Pântanos virão, meus irmãos. A desordem vai vir, meus irmãos. Sofrimento vão vir, meus irmãos. Eu não posso prometer para você que tudo irá bem na sua vida. As coisas podem piorar de mal a pior no próximo ano. Você poderá ficar sozinho. Você talvez não terá filhos. A sua saúde abalará. Sua empresa te demitirá. Mas as promessas do Senhor continuarão firmes ao redor de você. De que aquele que destinou a você a glória eterna cumprirá. Amém? Por isso que eu e você precisamos de uma igreja séria e saudável. Ô gente, igreja local é coisa séria.
Porque se você for para uma igreja ruim, você pode ser envenenado pelas falsas promessas de coisas que Deus nunca prometeu e você se enganará e se afundará no desânimo. Mas se você estiver num ambiente bom, de pessoas e líderes que lembram a você das pedras das promessas do Senhor, você poderá se levantar do desânimo e trilhar as pedras com firmeza, para que depois de cruzar o rio, as portas do reino eterno se abrirão a você. Amém, gente? Creia nisso. Uma vida em ordem. É uma vida que Deus começa colocando primeiro as realidades mais profundas do nosso coração no lugar. Nosso chamado, as verdades que moldam a nossa vida e a nossa esperança. Fique de pé aí onde você está, deixa eu terminar. Olha comigo o verso 4. Paulo termina essa saudação dizendo a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum. Eu acho bonita essa expressão, não é mesmo? Paulo está olhando para Tito e dizendo: Tito, nós estamos juntos, nós temos os mesmos problemas, a mesma dificuldade, a nossa fé é comum. A sua fé não está baseada em mim, nem na minha inteligência, na minha capacidade. Aquilo que nós comungamos, temos em comum, é o nosso Salvador que nos redimiu, está nos redimindo para a sua glória. E eu gosto desse encorajamento. Ele diz que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. É um desejo que certamente Paulo teria para nós, que eu tenho para mim mesmo e que eu tenho para cada um de vocês. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam com vocês, meus irmãos, nos desafios que você tem na sua vida. A pergunta que fica é: como podemos ter certeza que a graça e a paz já estão disponíveis a nós, não é mesmo? Um dos problemas é que parece que as coisas não se organizam, não é mesmo? Qual foi a última conversa que você teve com o seu terapeuta? Qual foi a última discussão que você teve com os seus filhos? Qual foi a última briga que você teve na igreja? Parece que as coisas não vão para o lugar. Como não ser minado pelo mundo caótico? Paulo tinha uma convicção. Nós falamos muito da morte de Cristo na cruz do Calvário, como perdão pelos nossos pecados, mas nós precisamos sempre lembrar que hoje, domingo, é o dia da ressurreição do nosso Salvador. O primeiro dia da semana é o dia em que nós lembramos de que um novo mundo, uma nova era, já raiou, porque Jesus de Nazaré, o Cristo, aquele que pode conceder graça e que está trazendo a shalom, a harmonia para o mundo, ressuscitou como uma evidência de que os planos de Deus estão sendo levados a cabo. Amém? Cristo ressuscitou, meus irmãos. Esse mundo um dia será parado. Cristo ressuscitou, meus irmãos. Esse mundo um dia será apaziguado. Cristo ressuscitou. Esse mundo um dia experimentará aquilo que nós temos pela fé, a graça e a paz de um Deus que fará nova todas as coisas. Amém? Feche os seus olhos aí. Seja lá o que você vai enfrentar amanhã, uma agenda lotada, uma pessoa para cuidar, mais fraldas, comidinhas e marmitas para fazer. Seja uma empresa que está de mudanças, isso tem atribulado você. Seja mais uma semana de metas. Seja lá amanhã, se você acordar cansado emocionalmente, você dormiu mais de 8 horas, mas você ainda se sente cansado e exausto. Amanhã, quando você acordar e você olhar os primeiros raios de sol na janela, lembre-se de que o sol da justiça já raiou, Cristo Jesus ressuscitou e reina, e um dia virá e porá em ordem todas as coisas. Você não é alguém que vive sozinho e largado neste mundo. Você é um servo e uma serva de Deus,
e o enviado de Jesus Cristo. Você tem as promessas feitas antes da fundação do mundo. Você é um amado do Senhor. E você pode continuar essa jornada de morrer para si mesmo e se sujeitar a Deus para a glória dele. Amém, gente? Senhor, nós oramos nessa manhã juntos mais uma vez. Senhor, diante da Tua palavra, o que nós te pedimos, dá-nos essa fé e dá-nos em crescer no pleno conhecimento da Tua vontade. Ajuda-nos a perceber áreas da nossa vida que precisam ser moldadas, Senhor. Senhor, eu oro por mim, acalma o nosso coração e nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a confiar em Ti, especialmente nos momentos difíceis da nossa vida. Quero abençoar os meus irmãos em nome desse Cristo e te pedir que Tu estejas com Ele, hoje e para sempre. Amém. De olhos fechados.